Olá galera, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho da minha opinião sobre essas manifestações contra o racismo que estão girando o globo terrestre. Primeiro eu gostaria de dizer que eu apoio todas as manifestações contra aquelas ações que dividem os seres humanos. Então, o racismo, além de ser crime, é uma imoralidade e parte de algo não humano. Quando nós dividimos os seres humanos em classes, em categorias, nas quais umas categorias são superiores às outras, nós estamos partindo para algo não humano, algo animal, algo bestial. Por isso, eu apoio todas essas manifestações pacíficas contra o racismo e a favor da justiça e da equidade de etnias e da humanidade. Ao mesmo tempo, eu decidi gravar esse vídeo porque muitas dessas manifestações estão traçando linhas tênues entre a defesa dos direitos humanos, a defesa desta igualdade enquanto humanos e a divisão humana novamente. Então tem manifestações contra o racismo que estão dividindo os seres humanos em classes. Eu percebo algumas manifestações, por exemplo, que eu andei lendo, que dizem que qual o papel do branco contra o racismo, por exemplo. Quando a gente fala isso, a gente já está novamente dividindo os seres humanos em categorias. O branco, o preto, o indígena e... Calma, gente. Qual o papel do ser humano na sociedade contra o racismo? Essa deveria ser a manchete, né? Outras manifestações que dizem que o branco não pode falar de racismo, por exemplo, porque o branco não é vítima de racismo. Primeiro que isso é uma expressão equivocada, né? Brancos também são vítimas de racismo, em um grau muito menor do que os negros, os pretos, claro, mas também são vítimas de racismo. Vejo e já ouvi pessoas pretas excluírem os brancos da sua vida no sentido de que, olha, tu não me inventa de namorar com uma branca, hein? Não me inventa de aparecer aqui com uma branquela. Isso é racismo. Então os brancos sofrem racismo. Claro que num nível muito menor do que os pretos sofrem e tem todo um desenvolvimento histórico que traz o preto como inferior, como menos humano do que os outros, né? Ao mesmo tempo, nós temos que cuidar com isso. O branco pode sim falar de racismo. O branco deve defender essa igualdade de etnias. Nós temos uma raça só, que é a raça humana. Então nós temos que cuidar para que essas nossas manifestações não se tornem manifestações que dividam novamente os seres humanos. Porque essas manifestações precisam unir os seres humanos em uma grande categoria só chamada raça humana. Sabe? Essa é a única classe. Então assim, ó, o racismo é crime, o racismo é imoral, nós precisamos lutar contra o racismo, nos manifestar contra o racismo, nos posicionar contra o racismo, mas esse posicionamento não pode nos dividir mais. Então, de dizer que o branco não pode falar de racismo, o branco não pode usar certo tipo de cabelo porque isso é apropriação cultural, o branco pode usar o cabelo que ele quiser, assim como o preto pode usar o cabelo que quiser. E ao mesmo tempo que o branco quer usar um cabelo afro, é porque ele valoriza essa cultura. Sabe? Ah, porque é apropriação cultural. Gente, o branco está valorizando a cultura afro quando ele usa esse cabelo cacheado, esse cabelo afro. Então assim, ó, a gente está vivendo uma polarização violenta, uma polarização exagerada que divide os seres humanos. As nossas manifestações têm que ser para unir os seres humanos. Num clima de liberdade, num clima de direitos humanos, num clima de democracia, num clima que cada um pode expressar a sua opinião. Nós estamos vendo aí ações avassaladoras de censura, contrárias às manifestações populares de opinião. Quem sabe aqui nos comentários possa chover comentários negativos sobre esse vídeo. Isso é democracia. Cada um tem a sua opinião, cada um pode manifestar a sua opinião do jeito que quer. Agora eu digo assim,
resumindo, para que não haja má interpretação, sou contrário ao racismo. O racismo é crime e, além de ser crime, o racismo é imoral. O racismo é anti-humanidade, ou seja, o racismo é coisa de animal, não é humano. Dividir os seres humanos em grupos, nos quais um grupo é superior ao outro. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que cuidar para que as nossas manifestações, que eu apoio as manifestações, qualquer manifestação que seja pacífica, eu apoio, mas que essas manifestações não nos dividam novamente, que essas manifestações nos unam como um grande grupo, uma grande família chamada raça humana. E lembre-se, nós não precisamos diminuir os outros para que nós subamos, sabe? Nós não precisamos diminuir o branco, o rico, para que o preto, o pobre suba. Não, nós precisamos valorizar o preto e o pobre como ele é, no seu trabalho, na sua criatividade, na sua cultura, para que ele suba. Ao mesmo tempo que nós não precisamos diminuir os outros. Na nossa sociedade nós vivemos um perigo tremendo, em que nós queremos matar os racistas. Olha só que coisa horrível que a gente está ouvindo. Morte aos racistas. Ah, professor, mas eles mataram o preto. Sim, mas a gente vai pagar com a mesma moeda? Que sociedade nós vivemos? Em que ano nós estamos que nós não somos racionais para ir de acordo com a lei, de acordo com a democracia e com a justiça punir isso daí, com as nossas manifestações democráticas punir isso daí? Agora, a morte aos racistas? Que cultura é essa que está condenando a cultura do ódio com mais ódio? Que isso, gente? Nós não precisamos disso. Nós precisamos de mais paz, mais harmonia, mais fraternidade. Vivermos como irmãos cada vez mais. Nós não precisamos diminuir os outros. A gente está vivendo uma sociedade tão doida que a gente acha que o rico é ruim e que a gente precisa baixar o rico para que os pobres subam. Não, não precisamos disso. Nós precisamos dar condições para que o pobre fique rico também, porque ser rico não é crime, ser rico não é pecado, ser rico é coisa boa. E nós, pobres, precisamos correr atrás de condições para que nós também sejamos ricos e fiquemos ricos. E o Estado, no princípio de subsidiariedade, o pobre que não consegue ficar rico, o Estado precisa intervir e ajudar esse pobre a ter condições dignas de vida e ao mesmo tempo dar condições para que esse pobre evolua e suba. Porque não é crime, não é pecado subir, não é crime, não é pecado ser rico. Então assim, gente, vamos parar de dividir a nossa sociedade em polos opostos, cabreiros uns contra os outros. As manifestações contra o racismo precisam ser manifestações legítimas e manifestações que nos unam como seres humanos. Índios, orientais, brancos, pretos e tantas outras categorias, etnias humanas, que a gente se una com um só propósito, de mostrar que nós somos todos seres humanos, devemos ter os mesmos direitos, somos todos iguais. E que aqueles que são racistas, que sejam presos, que sejam punidos. Isso de acordo com a justiça, isso de acordo com a ética e com a moral. Que os racistas se envergonhem e que a nossa sociedade consiga colocar valores que envergonhem essas pessoas e que nós consigamos punir tais pessoas pelo racismo que é crime e pelo racismo que é imoral. Mas ao mesmo tempo que nós sejamos pacíficos e todos membros de uma só família, sem divisão alguma. Um abraço, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se não é inscrito no canal, se inscreve. Isso me ajuda bastante. Um abraço, até a próxima. Valeu!